a nossa vitória, também passamos por um processo. O processo às vezes é longo, pode ser curto, o processo pode ser acelerado, ou pode ser estendido, mas passamos por um processo. Mas ao final do processo, todos aqueles que confiam na pessoa bendita de Jesus, eles podem chegar até esse lugar e contar o seu testemunho e a vitória que ele alcançou. E a Bíblia mostra que também Jesus passou um processo. Ele precisava passar por esse processo, afinal de contas, ele se identificando com o ser humano, tomando a forma humana, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fez-se igual a cada um de nós, sabendo as nossas dificuldades, sabendo as nossas lutas. Por isso que ele pode confortar os nossos corações. Por isso que às vezes a luta que você passa, você imagina, ninguém passa como eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou passando. Jesus Cristo sabe o que você está passando, e Ele não vai dar uma luta para você maior do que você não pode suportar, que você pode suportar. Você vai suportar, você vai vencer, basta continuar e perseverar, porque você não está sozinho, você está debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus mostra que esse processo foi vencido, e Jesus então, quando ele deu a sua vida, ele esvaziando a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. Mas não foi o fim, a sua morte não foi o fim. Aliás, passa-se a começar um novo estágio da vida de Jesus, porque Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Talvez você não vai ter assim um grande palco para mostrar a sua vitória, mas você no seu íntimo, você vai saber que você venceu. Você passou um processo difícil, mas você venceu, e aqui você está exaltando e agradecendo a Deus pela grande vitória que Ele nos concedeu e nos concede. Observe nessa expressão, todo joelho, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe que nós temos a expressão dos céus, na terra, debaixo da terra. Não existe ambiente onde o nome de Jesus não tenha autoridade. Talvez você pense assim: como é confortável estar protegido aqui na igreja, como é confortável estar entre os irmãos, falamos a mesma língua, temos o mesmo espírito. Mas como é desconfortável estar lá no ambiente de trabalho, que às vezes algumas perseguições, algumas lutas que você passa a atravessar, justamente por causa do nome de Jesus. Como é desconfortável, talvez você está na faculdade, na escola, talvez você pense assim. Eu recordo que quando aceitei a Jesus, aliás, eu fiquei muito feliz quando já conheço há alguns anos, né, a Ebenezer, mas quando eu vim aqui, muitos rostinhos eu vi aqui, que está ligado à minha história de vida. Eu moro ainda no Ferrazópolis, né? E ali muita gente eu vejo hoje que está fazendo a obra de Deus, que está aqui com a gente. Que maravilha, esse Deus é tremendo, né? E às vezes eu falo assim: será que a pessoa me conhece, né? Mas eu tenho o rosto do meu pai, né? Meu pai tinha um comércio lá no Ferrazópolis, já é falecido, dormiu no Senhor, graças a Deus por isso. Mas eu recordo que meu pai, quando eu aceitei a Jesus, ele falou: essa sua lei aqui é da porta para fora, daqui para dentro você não quer saber nada disso. Meu pai era meio bravo comigo, né, com a gente. Eu falei: tá bom, mas eu aceitei Jesus, eu vou caminhar com Jesus. Amém. Então às vezes em alguns momentos eu tinha uma dificuldade, eu senti uma certa resistência, mas eu percebi o amor de Deus confortando e trabalhando, e aos poucos Jesus foi quebrando ali o coração do meu pai. Os tempos foram passando, eu continuando na presença do Senhor, e daqui a pouco as pessoas começaram a passar a evangelizar o meu pai começou a aceitar a palavra, até o momento, um pouco antes da sua partida, ele levantou a sua mão e aceitou a Jesus como Salvador. Aquele que resistia é aquele que aceitou a Jesus. Ou seja, a autoridade de Jesus, a presença de Jesus está em todo lugar. Por mais que a dificuldade que você esteja passando no ambiente de trabalho, talvez até em casa, talvez até no lar, né? Incompreensões, mas saiba de uma coisa: o Senhor Jesus também está lá. Não está só aqui, nesse ambiente confortável, está lá, porque onde você vai, a autoridade de Jesus te acompanha, o nome de Jesus te acompanha, o Senhor Jesus te acompanha. Eu preciso ter essa convicção, porque quando eu não tenho, eu sou levado a ter dificuldades, porque quando eu não levo isso comigo, eu passo a ter então
a minha fé fica titubeante. Mas quando eu creio que o Senhor Jesus está em todo lugar, em todo momento, pode vir uma avalanche de perseguição, setas inflamadas do maligno, mas não vai te atingir, não vai te derrubar, porque Jesus está contigo. Debaixo do nome de Jesus, você tem vitória. Mas se você estiver sozinho, não tem vitória não. Então como é que nós podemos falar um pouquinho sobre esse nome maravilhoso, o peso desse nome? É falar que toda autoridade pertence a Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18, lá quando Jesus estava sendo assunto ao céu, Jesus deu a grande comissão, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, não é uma parte, não é um pouco, não é só em alguns momentos, todo o poder do céu e na terra. E quando ele fala isso, ele comissiona os discípulos, e ele fala assim, e ao comissionar os discípulos, ele começa então a mostrar que debaixo do nome dele, debaixo do nome de Jesus, todo o poder está nele. Debaixo do nome de Jesus, todo mundo tem que se ajoelhar e confessar que ele é Senhor, e aquele que não confessa, sofre as consequências, porque está apartado de Jesus é sofrimento, está apartado de Jesus é desilusão, estar apartado de Jesus é ter sua vida sucumbida ou à mercê dos ataques, mas estar com Jesus é estar protegido. Quem é protegido por Senhor Jesus? Então, toda autoridade pertence a Jesus. Quando eu disse aqui agora há pouco sobre meu pai, e aqui eu falo dele com muito carinho, muito respeito, embora eu tive uma dificuldade, mas é uma questão de relação intergeracional, né? Gerações e questões religiosas, mas preste bastante atenção nisso. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando que não é eu que fui especial, mas é aquele que está em mim que foi especial naquela história, é aquele que está em você que é especial na sua história. A autoridade no céu de Jesus quer dizer que ele governa acima de qualquer estrutura espiritual que você possa imaginar. Mas será que Jesus é tão poderoso assim? E você começa a imaginar diante dessa geração, ou melhor, desse mundo que nós vivemos, muito televisivo, muito de filmes, então é muito fácil você fazer associações com personagens, né? Terríveis, e olha, você pode imaginar qualquer tipo de poder, mais forte que seja ele político, seja ele alienante, você pode imaginar até coisas que não existem, mas o Senhor Deus está acima de todas as pessoas, de toda a estrutura espiritual que existe. Nada, e olha, eu quero dizer o seguinte, não é uma coisa que é de igual para igual. O Senhor Jesus é igual, o poder de Deus é igual ao poder das trevas. Não, o Senhor Jesus, o poder dele é superior ao poder das trevas. É superior. E a superioridade faz a gente ter convicção e confiança. E aqui, Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, assentando-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder e domínio. Então assim, a sua autoridade não é porque você tem um crachá. Eu chego aqui, eu falei ali assim, eu queria falar com o presbítero Daniel, está aí? Aí uma pessoa já identificou, acho que ele é o convidado. Não é isso que nós estamos falando de relações humanas só. Nós estamos falando muito mais do que isso. Nós estamos falando nas relações entre nós e nas questões espirituais que nós não conseguimos enxergar, que nós não temos dimensão desse conflito que existe entre os poderes, mas nós estamos falando da autoridade poderosa de Jesus, que pode superar tudo isso. Olha só, eu estou falando até agora sobre a autoridade de Jesus. Então, para isso chegar até mim, não é eu que sou especial, não é eu que faço por mim mesmo, não é a minha força, o meu esforço, não é porque eu sou mais certinho, não, é porque o Senhor Jesus está comigo, o Senhor Jesus está com você, é por isso. Então renda-se ao Senhor Jesus, larga de resistência. O tempo vai passando, nós vamos acostumando com a igreja, nós começamos a resistir e dizer assim, quer saber? Não é assim não, deve ser de outro jeito, para que fazer isso? Vai se normalizando algumas ações, algumas atitudes que não estão agradando a Deus. Não estou aqui doutrinando ninguém não, só estou lembrando a você que quem faz a obra na sua vida não é você mesmo, você não é resultado do seu esforço, você é resultado da misericórdia de Deus, que todo o poder é dele, todo o poder é dele, é ele que faz a obra. Desculpa irmãos, às vezes eu me empolgo, acabo gritando um pouco, mas olha só,
Olha só, tá bom. Efésios 1, 20 e 21. Então ele tem todo o poder, amém, irmãos? Não é de nós mesmos, mas é debaixo da autoridade do nome de Jesus. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Aqui nós falamos que o mundo não pertence ao reino das trevas, pertence ao Senhor. Você vai falar assim, mas Deus nos tirou desse mundo. A igreja é tirada do mundo, né? A eclésia, né? Fomos tirados do mundo, sim, no sentido das coisas que desagradam a Deus. Mas Deus fez todas as coisas e é dele. Alguém está tentando destruir, mas não vai conseguir não, porque maior é o que está em nós, meu irmão, do que o que está no mundo, o que está tentando destruir esse mundo. Então, Jesus governa acima de qualquer estrutura espiritual, e nada aqui pertence ao inferno, tudo está debaixo do governo do Senhor Jesus. Terceiro lugar, Isaías 53, versículo 4, autoridade sobre a enfermidade. Quantos aqui já foram curados pelo Senhor Jesus? Curados de verdade, foram. Só você sabe o que significa isso, não é? Pois é, eu fui acometido da enfermidade de uma apendicite suporada em 1988. E aí passei por um processo cirúrgico. Os médicos chegaram para minha mãe no final da cirurgia, falaram assim, ó, como já estava suporada, nós fizemos o que pudemos. Se a senhora tem alguma religião, falou bem assim para minha mãe, que é crente da gema, né? Ela, conheci minha mãe crente, serva de Deus, está até hoje. Eu não consigo ver minha mãe de outra forma, porque nasci e já conheci ela assim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quem pregou para mim? Foi minha mãe. Como que ela pregou para você, pastor? Ele pregou assim, ó, filho, vamos ler a lição da escola dominical? Filho, vamos ali comigo? Filho, não pode fazer isso. Ela não precisou anunciar numa pregação extensiva como estou fazendo agora, mas ela pregava comigo, para nós, meus irmãos também, apenas com comportamento, apenas com testemunho. E quando eu resolvi aceitar Jesus, ela me convidou, eu falei, tá bom mãe, por obediência à senhora eu vou lá. Aí quando eu cheguei na igreja, o irmão chegou e me abraçou, e eu senti o toque de Jesus naquele momento. Era de manhã, nunca mais eu saí daquele toque de Jesus, através de uma atitude. A pessoa tocou, a pessoa abraçou, eu me senti acolhido, estava passando uma dificuldade grande, eu pensava que estava tudo sem esperança, e só aquele abraço, percebe que não é a pessoa, mas é a pessoa quem representa, era aquele irmão que veio, e ele me deu um abraço, é como se o próprio Jesus estava me abraçando. Por isso, quando você abraçar alguém, quando você cumprimentar alguém, quando você orar por alguém, você está representando Jesus, debaixo da autoridade dele. E eu lembro que falou para minha mãe, olha, nós fizemos o que pudemos, vê aí que você pode, ora aí de sua religião. Minha mãe falou assim, amém, voltou para trás, chegou em casa, ligou para a irmã do Ciclo de Oração, vamos orar para meu filho. Aí ela dobrou o joelho e orou, e orou, e orou. E lá no hospital, eu lá, doente, fiquei mais uma semana. Minha mãe não viu nada de extraordinário, não teve nenhuma fala, ela só orou. Sabe, irmão, às vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer. Não, só ora e aguarda e confia. A fé é confiar. Fé é confiar. Confiar naquilo que você não vê, naquilo que você talvez se pense, será que aconteceu, não aconteceu? Acredite, porque Deus está trabalhando em seu favor. Passou uma semana, tive alta, passou mais alguns dias, fiquei uns 2 meses de recuperação, fui melhorando, e até hoje estou aqui para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. A oração teve efeito lá atrás, sabe por quê? Porque foi Jesus que fez. Foi minha mãe? Não. Quer dizer que Deus obedece minha mãe? Não. Foi porque Deus foi misericordioso e ouviu, aleluia, o clamor de uma serva de Deus. Deus ouve o seu clamor, tá bom? Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o seu clamor. Dobra o joelho, vai para dentro do quarto, fecha a porta, fala para o seu pai que está oculto, rasga o coração na presença dele, clama a esse Deus que pode todas as coisas, e confia, e debaixo da autoridade do nome de Jesus, você vai ter vitória. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5 diz, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele também tem autoridade sobre os espíritos malignos, demônios. E Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, cala-te e sai dele. E ele teve que sair,
quando estava na sinagoga, hein? Olha só, na sinagoga. E ali então se manifestou e Jesus repreendeu. Jesus tinha toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Estou ainda aqui falando sobre a autoridade de Jesus, para que você creia que quando você abrir a sua boca, quando você levantar a sua mão, quando você ter uma atitude, saiba que Jesus está contigo. Eu preciso saber disso. Autoridade sobre a morte. Eu sou o que vive, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso parece ser uma coisa tão clichê, alguém pode dizer. Mas é recheado de verdade. Verdade. Foi aquelas irmãs de Lázaro falar com Jesus, se tivesse vindo há mais tempo, mas eu creio que ele vai ressuscitar Jesus, ele vai levantar, estou usando minhas palavras. Eu creio lá no final dos tempos, tal. Não, eu sou a ressurreição e a vida, é agora, é presente. Daqui um pouquinho, ela depois terminou esse diálogo com uma das irmãs de Jesus, ele falou, Lázaro sai para fora, ele saiu andando, sabe por quê? Porque ele tem todo o poder, no céu e na terra, sobre a vida e sobre a morte. A morte não deteve Jesus, não segurou Jesus. O último inimigo a ser vencido, ele venceu. Toda a autoridade está no nome de Jesus, no nome de Jesus. E por fim, ele tem autoridade sobre o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira, sabe o que é isso? Tira o pecado do mundo. Sabe o que significa isso? Significa que todo aquele que crer nele, os seus pecados estão perdoados. Mas não é só um pecado, mas tem coisa que eu não falei quando eu aceitei Jesus, e agora depois de algum tempo eu estou lembrando que eu fiz naquele passado, mas que coisa, não, todo pecado, tudo. Mas e depois que eu aceitei Jesus, como é que funciona? Então, você se arrependeu? De verdade? Porque nós somos falhos, de verdade, me arrependi, certeza, então sabe que Jesus também te perdoou, aleluia, você pediu para Jesus, falou com ele, falei, então ele te perdoou, porque o Senhor Jesus tem autoridade sobre o pecado. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu pastorei o Jardim Telma, uma igreja, Jardim Telma, fiquei 9 anos lá, e teve uma situação bem difícil, e nós tivemos que trabalhar muito no coração dos irmãos, de alguns irmãos nessa situação, e eu lembro que uma pessoa passou-se o tempo, e ela chegou para mim e falou, olha, eu não me perdoo, mas Jesus já te perdoou, mas eu não consigo me perdoar, eu não admito que eu tenha feito isso, eu não consigo, não era possível, e a pessoa foi uma luta, ou seja, Jesus já tinha perdoado, as pessoas do seu entorno já tinham perdoado, mas ela não se perdoava. Aí eu falei, então vamos orar nessa questão, porque você colocou isso como um ponto de divisão, porque às vezes nós somos desejamos ter uma vida excessivamente correta, e achamos que isso é espiritualidade. Você sabe o que é espiritualidade? É reconhecer que é falho. Espiritualidade é dizer assim, pobre de mim, miserável pecador, de mim, miserável pecador, isso é espiritualidade. Mas como assim? Eu tenho que falar que eu sou forte, não, tinha um lá que orava assim, Deus, levantava as mãos, vestidos bonitos, lá os principais, eu dei o dízimo, eu oro tantas vezes por dia, isso é espiritualidade, é a justificação do que faz, falando assim, eu mereço alguma coisa de ti, afinal de contas eu fui quinta-feira lá para a igreja, eu não vou receber nada? Que negócio que é esse? Eu mereço. Então, isso é religiosidade, e quando a gente se pega na religiosidade, a gente esquece da espiritualidade, e aí eu tive que trabalhar muito na vida dessa pessoa. Quando deu um tempo, Deus foi trabalhando, ela foi sendo lapidada pelo Espírito, que não é a gente que faz, é Deus que faz, não é isso, irmãos? É Deus que faz, até que chegou um momento, falou, olha, eu reconheço que eu sou falho, e ao reconhecer isso, ela se sentiu liberta,
porque ela não batia no peito e falava: eu mereço o perdão, eu mereço a salvação, eu mereço ter as bênçãos. Não, ela falou: eu não merecia nada disso, o que eu fiz nada mais do que senão ser humano. Eu só era humano, mas agora, ao reconhecer a minha fragilidade, o nome do Senhor foi exaltado, porque eu passei a confiar de que Ele é quem perdoa. E ali aquela pessoa foi liberta para a glória do nome de Jesus. Então não é você que controla isso. Para com isso. E não fica batendo no peito: nunca vou errar, nunca vai ter. Não, não faça isso. Simplesmente fala assim: uma experiência, né? Não é regra. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu ia para o ciclo de oração. E eu tinha meu trabalho me dava liberdade, né? De estar aí na igreja de manhã. E eu falava: Jesus, não me deixa me afastar. Meu medo era me afastar, porque eu queria confiar na minha força. Porque às vezes, quando você é novo convertido, você oscila, né, um pouco, né? De repente os colegas, os amigos começam a fazer oferta de novo. Você: meu Deus, e agora? Eu já decidi. Aí eu falava assim: Jesus, não deixa eu me afastar. Me ajuda aqui, me segura aqui, me sustenta. Né? Por quê? Porque eu estava confiando, antes de orar, eu estava confiando em mim mesmo. Quando eu percebi que eu poderia em algum momento me afastar, então eu me apeguei em quem? Na autoridade do nome de Jesus, na pessoa bendita de Jesus. Se apega em Jesus, meu irmão. Se apega em Jesus. Você sabe que às vezes as estruturas familiares, o trabalho, às vezes você tem que mudar para longe daqui, porque o trabalho exigiu, a empresa mudou de lugar, você tem que ir também acompanhar, porque é o seu trabalho. E aí você vai desligar dos irmãos, vai se sentir meio sozinho no ambiente que você vai chegar, na cidade que você vai chegar. Mas chegando lá, sabe de uma coisa: Senhor Jesus vai com você, Ele vai junto. Os discípulos, quando celebravam e adoravam a Deus, chega um momento que vinha a perseguição e espalhavam. Mas onde eles chegavam, Jesus estava com eles, e a fé deles era fortalecida. Então não é o conjunto de pessoas, é a pessoa bendita de Jesus. Muito cuidado com isso. É muito frágil isso. Para não acontecer de você falar: eu me desliguei dos irmãos, agora não estou mais com Jesus, não vejo mais os irmãos. Não, calma. Não é bem assim. Evidentemente que a fraternidade, o amor, o aconchego, ele nos fortalece. Mas sabe de uma coisa: se você não puder estar nesse meio por conta de fatores que não dependem de você, saiba que o Senhor Jesus vai te acompanhar se você continuar crendo nele, você continuar acreditando nele, você continuar depositando a sua fé na pessoa de Jesus. Ei, eu quero dizer essa noite que nada vai te abalar, nada vai tirar da presença dele, não. Não tem nada, não tem poder, não tem pecado, não tem estrutura política, não tem até estrutura eclesiástica, não tem nada que vai tirar você da presença de Deus. Pastor, eu me escandalizei com a coisa que eu vi. Então, é você, não é Deus, é você. Então cuide de você. Quando você fala assim: eu me escandalizei, tá bom. Eu não esperava que isso acontecesse, tá bom. Você não esperava, mas aconteceu, e agora? Vou me afastar de Jesus. Chego para o apóstolo: não vou mais vir. Você está negando, não é a congregação, é o nome de Jesus. Se apega nele. Você quer saber? A igreja cristã, nos movimentos de Cristo, a igreja cristã passava perseguição terrível. Paulo falou assim: todos me abandonaram. Paulo, hein? Todos me abandonaram. Só ficou um ou outro que ficou perto. Mas ele continuou crendo na pessoa de Jesus. Não é a multidão, não é o pouco, não é o muito, é Jesus Cristo nosso Senhor. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente na casa de Deus? Durante a sua estadia enquanto você está aqui. Quais os seus propósitos? Estão sendo submetidos a Jesus? Você está continuando, está se aperfeiçoando cada vez mais? Ou está retroagindo? Eu tenho que analisar, eu tenho que fazer balanço da minha vida. Examine-se o homem a si mesmo, é assim que diz no momento da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Dá uma olhadinha como você está, que nível você está. Poxa, pastor, eu comecei a falar algumas coisas que eu não devia, comecei a maltratar minha esposa, eu não fazia isso, agora estou fazendo. Isso é reconhecimento. Se você reconhece, primeira coisa, você se arrepende.
E depois você vai para os pés de Jesus, me dá força para não fazer mais isso, se eu maltratei, não vou maltratar mais. E aí você consegue ter força, você consegue avançar. Se você ficar à sua própria sorte, não vai. Mas antigamente orava, eu gostava de ver Jesus batizar com o Espírito Santo, e agora não. Então, o Jesus é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo, Ele continua conosco. Ou será que a gente só estava impulsionado, não, como eu posso dizer, na expectativa do batismo? Agora fui batizado, agora está tudo bem, eu já alcancei tudo, e não cultiva mais? É preciso cultivar a nossa vida espiritual, para que o nome do Senhor Jesus continue a ser glorificado, porque o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Essa igreja é uma bênção, sabe por quê? Porque Jesus está sendo glorificado na sua vida, e você somando com o irmão, que soma com outro irmão, todo irmão, chega aqui, vocês adoram a Deus, é uma celebração fantástica. Mas isso não é só no coletivo, isso é individualmente, você vai trazendo. Então essa autoridade não ficou só com ele. Quando você está em Cristo, você representa Cristo. O inimigo não vê você, o inimigo ele vê o Cristo que está em você, e aí ele não consegue te derrubar, sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem uma passagem muito especial que fala o seguinte, Atos capítulo 19, versículo 15, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Meu Deus, situação difícil. Uma pessoa chegou e falou assim, olha, os filhos de Cefas, os sacerdotes, eram 7, e eles ficaram empolgados quando vê que até o lenço de Paulo curava, porque ele estava pregando em Corinto, né? E estava ali na escola de Tirano, e ele ficou uns 2 anos ali pregando, e coisas maravilhosas aconteciam, o poder de Deus. As pessoas foram no superficial, foram na ponta, no resultado, não quer participar do processo, mas foram no resultado. Olha lá como cura, olha como ele expulsa os demônios, vamos lá saber, olha, eu esconjuro-te, falando para o demônio, não faça isso, em nome de Jesus a quem Paulo prega, que Paulo que prega, não é o meu Jesus não, é o que Paulo prega, aí não pode. O que aconteceu? Que ele disse, conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Você é reconhecido por ser Jesus na sua vida, você é reconhecido pelo próprio inimigo, mas reconhecimento não é só assim, eu sei que ele é, não, eu sei que ele é, ele treme. Eu conheço o Paulo e treme. E com Paulo não faz nada, por quê? Porque Paulo estava cultivando uma vida espiritual debaixo da autoridade do nome de Jesus, não está confiando em si mesmo, está confiando em Jesus. E esses, do Cristo que Paulo prega, não é dele. Sabe o que significa isso, irmão? Para você ser protegido e abençoado por Deus, receber a autoridade de Deus, ter a autoridade de Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus. O que significa isso? Estar amando ao Senhor Jesus, estar seguindo os passos de Jesus, estar fazendo segundo as orientações de Jesus, estar sendo embebido pelo Espírito Santo que Jesus enviou para nos consolar, para nos ajudar, para nos regenerar. É preciso que eu tenha um relacionamento com Ele, não superficial, porque todo mundo vai, eu também vou. Não vai nessa, não dá certo, não funciona. Somente aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, tem o nome de Jesus sobre a sua vida. Quantos aqui já tiveram essa experiência maravilhosa? Então o mundo espiritual reconhece quem anda no nome de Jesus. Então nós percebemos que a autoridade não nasce daqui, agora, nasce nem daí, ela nasce lá no quarto, na oração. A autoridade nasce lá na palavra, a autoridade nasce na santidade, porque a partir daí então, o nome de Jesus libera poder. Quando você está em relacionamento maravilhoso com o Senhor, aí o poder de Deus se manifesta. Atos capítulo 3, Pedro declara, versículo 6, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Qualquer um pode dizer isso? Só se tiver um relacionamento com Deus, e se Deus o impulsionar, é algo específico. Às vezes a gente brinca, né? Desculpa a expressão brincar, mas às vezes a gente usa irresponsavelmente.
está curado. E a pessoa não está curada. Uma vez eu fui orar para uma pessoa, e a pessoa foi muito assim, não, Jesus vai curar, vai curar. Eu falava para ele, nós vamos orar. Não, ele vai curar, eu acredito. Amém a sua fé, eu também acredito assim, mas nós vamos orar. Fomos lá e oramos. E acreditamos que o Senhor Deus podia fazer uma grande obra. Aí passou-se algum tempo, não aconteceu nada. Que Deus não autorizou, falou que estava curado. Oramos mais um pouco, consagramos mais um pouco, voltamos lá. E aí a gente sentiu algo diferente. Algo diferente. Sabe quando você é revestido de autoridade? Quem aqui sabe de que é isso? Tem momentos que você é revestido de autoridade. E aí, por essa autoridade que veio do céu, que veio de lá, não do meu gosto, não da minha emoção. E aí eu precisei filtrar. Eu falei, Jesus, será que é de mim mesmo? Se for de mim mesmo, não deixa eu falar, mas se for do Senhor, eu vou orar com fé, e o Senhor Deus vai, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra. E nós oramos, e a pessoa foi curada para a glória do nome de Jesus, porque Jesus autorizou. Percebe? Então não é somente porque eu quero, eu oro, eu peço, segundo a vontade daquele que tem poder. Quem tem o poder? Jesus Cristo nosso Senhor. E aí, de um salto, versículo 8, se pôs em pé, andava e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmão, não é uma coisa comum não, não é uma pessoa que já andava e ficou doente, perdeu o controle das pernas, não, ele desde nascença, ele não sabia o que era andar, não tinha essa experiência, então os nervos, devia estar tudo atrofiado as pernas daquele rapaz, e ele não pediu cura. Olha que coisa impressionante, ele não pediu cura, ele pediu uma gorjeta, ele pediu uma esmola, não pediu cura, porque nem tinha esperança mais, mas ele passou do lado de uma pessoa, diante de uma pessoa que estava passando por ele ali, que não tinha prata nem ouro. Eu falei, olha, estou numa situação difícil economicamente, ou seja, a autoridade do nome de Jesus não é comprada, a autoridade do nome de Jesus, ela é o resultado de uma vida cristã diante dele. E aí ele falou, não tenho prata, não tenho ouro, eu não posso fazer nada por você humanamente, mas eu estou tão cheio aqui de uma pessoa que você nem imagina, eu estou tão cheio de Deus aqui que você nem imagina, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus Cristo, não é em nome de uma religião, de uma igreja, é em nome de Jesus, ó Nazareno, levanta e anda. Eu imagino, o que ele fez? Como é que ele ia levantar? Eu sei que de um salto se pôs em pé. Foi ele mesmo ou foi o próprio Deus que levantou aquele rapaz? Pôs de pé e melhor, que experiência formidável, ele começou a andar, e não é só isso, ele entrou no templo, e lá começou a louvar, saltando e louvando a Deus. Sharamandahamashai, aleluia. Estava parado há anos, mas uma palavra mudou, uma palavra, e ele estava na porta do templo, irmão, estava lá na porta do templo. Não é o templo só, é a pessoa de Jesus na vida das pessoas, amém? Porque Atos capítulo 4 versículo 12 diz, e não há salvação em nenhum outro nome. Ele levanta quem caiu, ele restaura quem quebrou, ele cura quem adoeceu, ele liberta quem está preso, e ele alegra o seu coração nessa noite, porque ele é Senhor e está aqui, amém? Glória a Deus. Como exercer essa autoridade? Vou caminhando para o final. Como exercer? Primeiro, permanecer nele, obedecer a ele e declarar com fé. João capítulo 15 versículo 7 diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ó, coisa extraordinária acontece. Aí você coloca nas reticências aqui o que pode acontecer. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, coisas extraordinárias acontecem. Você coloca aí no contexto da sua vida, profetiza aí. Se o Senhor Jesus estiver em mim e eu estiver nele, profetiza o que vai acontecer na sua vida. Só você sabe o que você precisa. Você profetiza e declara a vitória, porque você tem autoridade do nome de Jesus. Então é permanecer nele, obedecer. Lucas capítulo 6 versículo 46 diz, porque me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Ele pergunta, me chama de Senhor e não faz o que eu digo? Não,
tem que ter uma conexão, um relacionamento. Se eu chamo Ele de Senhor, Ele é meu Senhor, então eu obedeço Ele e faz o que Ele manda. Sem obediência, a autoridade enfraquece. Mas eu oro bastante, ora, e é desobediente? Como assim? Será que é meio sem, né? Sem nexo, é difícil de lidar com isso. Quem disser a este monte, Marcos capítulo 11, versículo 23, e não duvidar no seu coração, o que acontece com o monte? Irmão, tem coisas que vão acontecer através da sua vida, e não são poucas não, são coisas grandes. Talvez você nem imagina o que pode estar esperando no futuro, e não estou falando futuro muito distante, talvez o futuro amanhã, talvez o futuro daqui a pouco, talvez o futuro daqui uma semana, não importa, basta permanecer na presença de Deus, debaixo desse nome, que é sobre todo nome, e você vai perceber quanta diferença vai fazer para a sua vida ser abençoada. E mais, você é um canal de bênção para outros. Sabia quando você é abençoado, as pessoas ao seu redor também são? Se eu sou abençoado, meus filhos são abençoados comigo, minha esposa é abençoada comigo. Aliás, eu sou muito abençoado, é por ela que está aqui me acompanhando hoje. Isso é maravilha. Meu filho é abençoado comigo, eu sou abençoado por ele. Quando ele está alegre, quando Deus dá vitória a ele, eu também sou abençoado. Olha só. Agora imagina você começar então a liberar vitória, liberar bênção diante de um relacionamento, intercedendo, orando pelos outros. Quantas pessoas vão ser alcançadas? Quantas pessoas vão ser abençoadas? Porque você é bom? Não, porque o Senhor Jesus é bom. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Meus irmãos, quero finalizar aqui dizendo que a autoridade de Jesus é mais ou menos assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Lucas capítulo 10 versículo 19, aqui foi quando Jesus deu a missão para os 70, os 70 discípulos, para anunciar, indo de 2 em 2, ele deu várias orientações, e ao mesmo tempo ele falou: olha, vocês não vão sozinhos, eu dou responsabilidade, mas eu revisto de autoridade. Vou repetir: eu dou responsabilidade, mas eu revisto de autoridade, diz o Senhor. Então, debaixo da autoridade do nome de Jesus, você vai fazer uma obra maravilhosa entre os seus pares, lá onde você trabalha, vai fazer uma obra maravilhosa, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te usar com poder e com força, creia nisso, porque você está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Ou na casa: pastor, eu preciso de vitória, sabe onde? Nas minhas emoções. Pois você vai ter vitória nas suas emoções. Eu preciso de vitória para nós, no meu ministério. Pois é, Deus vai dar vitória no seu ministério. Eu preciso de vitória no meu relacionamento com meus filhos. É isso? É aí que Deus vai dar de vitória, debaixo do nome de Jesus. Eu preciso no meu casamento. Como está o seu casamento aí, meu irmão, minha irmã? Que tá, já normalizou muita coisa. Então, Deus vai dar vitória no seu casamento também. Quem crê diz amém. Vai dar vitória na sua casa. Fica de pé em nome de Jesus. Pode chamar para ficar de pé. Eu quero fazer uma oração para você. E a minha fala aqui é sempre debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não é sobre quem somos, é sobre quem Ele é. O tempo todo nós falamos aqui quem é Jesus. O tempo todo nós tentamos passar a ideia de que é sobre Ele, é por Ele e através dEle. Eu estou enfermo, estou doente. Então, eu não vou precisar chamar ninguém, não vou fazer isso. Mas aí você no seu particular, no seu íntimo, porque aí você é você. Talvez você vindo aqui, você fica assim, meio constrangido, mas fica aí. Só feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Eu estou enfermo. Então, coloca a mão aí onde você está sentindo a dor. Aí é só você e Deus sabe. Estou com problema na minha casa, no meu casamento. Então, focalize a oração agora lá na sua casa. Você está aqui, mas Deus está lá trabalhando em seu favor. Mas eu estou com dificuldades no meu trabalho. Isso, é sobre isso que você vai orar agora. Porque nós vamos fazer essa oração, nós vamos pedir a bênção de Deus.
aleluia, debaixo do nome de Jesus, da autoridade dele.